nome do Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Meu irmão Fernando, vai falar com a igreja hoje? Amém? Amém, então. Glória a Deus. Irmão Fernando, antes do término do culto, vai estar dando aqui um testemunho para a igreja. Amados, abra o santo livro, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias 18. Aleluia. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim o santo livro: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que me pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. E eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar, para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações até aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pela sua palavra podeis se assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O livro do profeta Jeremias é um livro interessante. O profeta Jeremias, homem de Deus, homem que foi chamado pelo nome do Senhor, homem que pela sua linhagem já tinha a sua história traçada aos olhos humanos, porque Jeremias era filho de Uquias, de uma linhagem sacerdotal. Então, Jeremias estava sendo criado para ser um sacerdote. Jeremias estava sendo criado para levar as petições do povo a Deus e levar a direção de Deus ao povo, a resposta de Deus ao povo mediante a sacrifício. Todavia, aquilo que outrora era traçado pela sua família era outro projeto na mão de Deus. Jeremias, segundo os olhos humanos, era para ser sacerdote, mas segundo os olhos divinos, era para ser profeta. Talvez você, segundo a sua família, foi chamado para ser advogado, médico, mecânico, fisioterapeuta, mas aos olhos de Deus, Deus te chamou para ser profeta. Deus, Ele quer te tirar de uma zona de conforto, em que você acha que vai andar num trilho já pré-estabelecido, mas Ele já tem um plano traçado para você, que você não conhece, mas o Senhor assim sabe. Então a palavra de Deus vem a Jeremias, e ele recebe essa palavra dizendo que ele é uma criança, que ele não sabia falar,
ele não sabia se portar, que ele não tinha condições da tamanha obra. Mas só que Deus fala ao profeta: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei para profeta. Ele está falando: Jeremias, antes de você existir, eu já via você. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Não é que você acha que não tem condição, que não vai, porque não é no teu passo, é no meu. Não é que você acha que tem condição de falar, porque não é na sua fala, é na minha fala, oh glória. Eu não sei falar, eu não tenho condição de me expressar. Aí Deus fala: Jeremias, você não entende nada, porque antes que você fosse formado, eu já te conhecia, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aí Deus vai falar para ele: aleluia, mas o Senhor me disse: não digas que eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ele está falando: você acha que a demanda é muito grande, mas grande sou eu sobre a sua vida, oh glória. Grande sou eu, aleluia. Poderoso sou eu, oh glória. A minha palavra é que vai na sua boca, Jeremias. É a minha palavra. É a minha palavra. Não é a sua palavra, Jeremias. Você pode ser pequeno, mas eu sou grande. Você não tem condições, mas eu tenho condições. Então Jeremias larga a mão do seu processo de caminhada sacerdotal e começa a trafegar na estrada do ministério profético. E Jeremias, ele segue com êxito a sua caminhada profética. O ambiente que Jeremias convivia era um ambiente extremamente hostil, difícil. O rei Ezequias foi um bom rei. Começou de alguma maneira bem, todavia terminou mal. Porque quando o profeta Isaías vem até Ezequias e dá uma palavra de homens que foram visitar o rei abriu todo o palácio, mostrou tudo. Isaías fala: quem veio aqui e o que você mostrou? Ele falou: não neguei nada e mostrei tudo. Aí o profeta se levanta e fala: assim diz o Senhor, o inimigo que entrou dentro da tua casa virá e tomará tudo quanto você mostrou, inclusive os filhos dos teus filhos e os filhos que saíste do teu ventre. Aí o rei fala: boa é esta palavra. Olha a palavra dele: boa é esta palavra. E por que ele fala isso? Porque ele estava doente de uma enfermidade que era para a morte. A Bíblia diz que ele vira para a parede, ora ao Senhor e chora. Deus ouve a oração do rei, Deus envia o profeta. E ele recebe 15 anos de vida. Todavia, nesses 15 anos de vida, a palavra de Deus é: põe a tua casa em ordem. Arruma a sua casa. Arruma o seu ambiente familiar. Ele não cumpriu essa ordem. Porque o filho do rei Ezequias era Manassés. Manassés toma o trono. E nós sabemos como foi a história de Manassés. Todavia, a diferença de seu pai, Manassés começou mal, mas terminou bem, oh glória. Então isso significa, meus irmãos, olha e pega essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma palavra profética da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre filhos ou filha. Eu libero sobre a sua vida uma palavra da parte de Deus que diz: independentemente se seu filho, um parente, começou mal, começou desobedecendo a Deus, um caminho de prostituição, idolatria, infâmia, abandono da parte de Deus, todavia, pela graça divina e soberania do Eterno, ele pode terminar bem, ouvindo e servindo a Deus. Oh glória! Oh glória! Que Manassés começou mal, mas terminou bem, porque reconheceu o Senhor. Manassés morre, é sepultado no terreno de seus pais. Amon vem, filho de Manassés, e reina pouco, mas também segue o caminho de seu pai, não o caminho final, o caminho de início, de idolatria,
de oferecer sacrifício a deuses estranhos, de fazer sacrifícios humanos. Mas ele vai. Aí se levanta um outro rei, jovem, com 8 anos de idade, mas cheio do Espírito Santo, glória. Isso significa, amados irmãos, que quando alguém quer, Deus quer. Pode ter uma pequena idade, mas o Espírito Santo já visita e já começa a trabalhar, e a gente não vê, mas Deus já enxerga como sacerdote, profeta, rei no seu reino. E Josias começa a reinar com muita piedade, andou nos caminhos que andou Davi, servo do Senhor. E ele começa a estabelecer uma reforma, um avivamento. Ele começa a limpar o templo do Senhor, tirar os ídolos que Manassés, Amon, colocou no templo do Senhor. E os sacerdotes levitas, limpando o templo do Senhor, eles acham a lei, a Bíblia, a Torá, o santo livro de Deus. E ali eles colocam, apresentam o rei, achamos a lei de Moisés. E agora, com a Bíblia, com a palavra, o santo livro de Deus, eles praticam um avivamento mediante a palavra de Deus, amado. Aleluia. E Judá tem um avivamento sobrenatural por meio da palavra. Todavia, mediante a divisão das tribos, havia muita guerra política, muitos conflitos civis, e o povo invariavelmente se desviava dos caminhos do Senhor. E Jeremias está inserido nesse contexto mundial, de tanta dubiedade de caráter, que cai e levanta, levanta, cai, caminha, para, caminha. Mas Deus levanta Jeremias como ferramenta de Deus para alinhar o povo, para que o povo ouvisse e voltasse aos caminhos do Senhor. E foi uma tarefa dificílima, que durou 40 anos, o ministério de Jeremias. Jeremias não teve mulher, Jeremias não teve filhos, Jeremias não teve ninguém. Jeremias só tinha um, e era o suficiente, era o Senhor. Talvez você possa estar abandonado por marido, filho, esposa, mulher, filhos, parentes, familiares, mas um nos céus jamais te abandonou. Ele é o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Jeremias não tinha ninguém na terra, mas ele tinha alguém no céu, aleluia, que cuidava dele nos mínimos detalhes. E a tarefa não era fácil, porque o povo de Judá voltou a se desviar dos caminhos do Senhor. E uma coisa que o pastor Elvis ontem falou, parece que é mais fácil pegar alguém que vem da idolatria, das religiões mais subalternas e mundanas, ímpias que tem no mundo, do que você tirar alguém que está inserido num contexto religioso e que se diz que serve a Deus. Parece que é mais difícil. Eu tenho já as minhas doutrinas, eu já sirvo ao Deus de Israel, eu já sou cristão, eu já sirvo a Deus, está aqui, eu acendo minhas velas, eu faço isso e aquilo, eu faço minhas romarias. O povo de Judá estava insensível ao pecado. E pecados, amados irmãos, que a gente já tem insensibilidade, são terríveis. E Deus começa a dar revelações e profecias duríssimas a Jeremias, que era difícil de expressar, amados. Se você pegar o capítulo de número 2, é duro a palavra. Se você pegar o capítulo número 7, é dura a palavra. Se você pegar o capítulo de número 8, é dura a palavra. 9, 10, 15, 16, 17, é duríssimo. Olha só a parte dessa profecia, escute, Jeremias 16, 10, escute. E será que quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, por que pronunciou o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que pecamos contra o Senhor, nosso Deus? Então lhes dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e foram após outros deuses, deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, a minha lei não guardaram, e vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do vosso malvado coração, para não me dar ouvidos a mim.
Então, o profeta, ele vai liberar essa profecia ao povo, e o povo questiona: ué, por que pronuncia o Senhor sobre nós esse grande mal? Nós seremos invadidos, nós seremos levados cativos, ficaremos 70 anos cativos pela Babilônia. De fato virá sobre nós tamanho mal. Agora, que mal nós fizemos ao Senhor? Que iniquidade nós cometemos contra o nosso Deus? O que eu fiz? Aí Deus fala para o profeta, fala para eles, que os pais deles deixaram a mim e foram após deuses alheios e os serviram e inclinaram diante deles, ou seja, quebraram os mandamentos, quebraram a lei, cometeram idolatria, serviram a deuses espúrios, serviram a Moloque, serviram a Astarote, serviram aos deuses dos cananeus. E ele fala: mas vocês fizeram pior do que vossos pais. Por quê? Porque cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para não me dar ouvidos a mim. Ou seja, agora os ídolos não são aqueles de barro, de pedra, de gesso, de ouro ou prata. Agora vocês estão andando segundo o ídolo do vosso coração. Agora vocês andam segundo na vontade de vocês, fazendo a vontade de vocês. Vocês abandonaram a minha lei, vocês deixaram meus estatutos, vocês deixaram de me servir. Vocês agora andam segundo o propósito do vosso coração. A minha lei agora não é mais base, não é mais linha, não é mais, amados irmãos, o padrão. Agora o padrão é o que eu sinto, é o que eu quero, é o que eu desejo. Aí Deus fala: fizeram-se pior. E isso causa uma insensibilidade no coração, a ponto do profeta falar, porque Deus disse o profeta, Jeremias 17:1, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante. Diamante, amados irmãos, é um metal ou a joia preciosa mais dura, mais resistente da face da terra. E Deus pega esse material e ele fala: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração, nos ângulos dos seus altares. Versículo 9, conhecido: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem? Então, o coração de Judá estava dessa maneira, nessa condição. O coração, que era para estar gravado a lei de Deus, agora estava gravado o pecado, com um ponteiro de ferro e ponta de diamante. O material mais duro, mais resistente. Por isso que a palavra diz: não é minha palavra martelo que esmiuça a penha, diz o Senhor? Ou seja, por mais, Juliana, que o pecado possa ser duro, a palavra de Deus ainda assim é mais poderosa. Ou seja, não há pecado que Deus não possa quebrar, não há coração duro que Deus não possa despedaçar e tornar aquele coração de pedra um coração de carne para a glória do seu próprio nome. Aleluia. Mas só que, para tratar o povo, faz-se necessário tratar o profeta. E agora Deus, no capítulo de número 18, ele chama o profeta, porque há determinados ambientes que mexem com o nosso comportamento sem que a gente perceba. E a palavra de Deus, ela vem a Jeremias. Se você for no versículo final, Jeremias 17, olha o que Deus diz. Só para que você entenda a introdução do capítulo 18. Jeremias 17, 27. Mas se não deres ouvidos para santificar-se o dia de sábado, para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Ele está falando: se vocês não ouvirem a voz do profeta, se vocês não ouvirem a voz de Deus, vocês vão até o templo a cultuar, vocês irão até adorar, mas a adoração de vocês não sobe a minha narina, o cântico de vocês não me agrada, a mensagem de vocês faz eu virar o rosto de vergonha. Então, se vocês de fato não se arrependerem, eu vou queimar Jerusalém. Jerusalém vai ser posta a fogo, o templo será destruído, vocês serão levados cativo.
Então é necessário um arrependimento, uma mudança radical. Aí Deus, ele vai novamente ao profeta e diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, levanta-te. Ou seja, há determinados ambientes que pela nuvem densa de pecado acaba também nos prostrando, e a gente fica semelhante a todos aqueles que estão caídos na lama do pecado. E para Deus de fato fazer uma restauração numa nação, numa família, o líder, o cabeça também tem que estar de pé. Deus chama o profeta e fala: muda a sua postura, levanta, Jeremias. Eu não te chamei para ficar prostrado, eu chamei você para ficar de pé. Levanta, Jeremias. Sai da zona de conforto. Está muito confortável para você, Jeremias. Você está deitado, você está prostrado, e Deus não fala com quem está caído, Deus fala com quem fica de pé, glória, e aquele chamado da sua voz. Está confortável. O seu cristianismo está confortável demais, Jeremias. Está muito bom para você. Um cultozinho de domingo, uma maravilha, uma delícia. Sai daqui, faz um lanche, come um hambúrguer de R$15 com 200 quilos de carne. Sai dali, come um pote de açaí de R$20. É uma delícia. Come uma pizzazinha, fica tudo legal. Vamos para o cinema, vamos para o shopping. Oh, delícia, glória a Deus. Nada contra isso, mas só que você não está obedecendo a voz profética do Senhor, que te chamou para ficar de pé, para pregar os 4 cantos do Evangelho, o santo mandamento de Deus, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Fica de pé, Jeremias. Fica de pé. Muda a postura. Muda a postura. Está muito cômodo. Está muito fácil. Samuel. A Bíblia diz, 1 Samuel 3, que Samuel serviu o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara, de muita valia. E a lâmpada de Eli estava se apagando. Mas a Bíblia diz que, estando também Samuel deitado, olha, um ambiente, Eli estava deitado, Eli estava prostrado, os levitas prostrados, os sacerdotes prostrados, o povo prostrado, e a palavra sumindo. Samuel, entregue por Ana, que era um propósito, um voto ao Senhor, estava lá também prostrado. Mas só que quando a voz vem, ó glória, e quando a voz é do Senhor, não é de homem, amados irmãos, aquele que é ovelha, ouve a voz do Senhor e segue a voz do Deus de Israel, ó glória. Porque estando Samuel naqueles dias deitado, aleluia, a lâmpada de Deus que ficava no templo, aleluia, estava quase se apagando. Diz a palavra de Deus que a palavra veio e falou assim: o Senhor chamou Samuel e disse: Samuel, e ele: eis-me aqui, eu estou ouvindo a sua voz. Eu não posso discernir, confundir com a voz de homem, porque quando o Senhor chamou, ele foi até ali, chamou uma, chamou duas, chamou 3, e ele falou: olha só, Samuel, eu já estou velho, eu não consigo mais ouvir, mas eu já tive experiência. Tem gente que já teve experiência de ouvir a voz de Deus, mas parou, deixou a lâmpada se apagar, deixou o mundo consumir, deixou o pecado tomar conta, se deitou no comodismo do pecado dentro do próprio lar. Mas Deus nessa noite chama a voltar a ouvir a voz de Deus e voltar a perdoar o homem aceitável do Senhor. Não se conforme com esse cristianismo. Não se conforme, amado. Não viva como a sua própria família. Se seu filho não quer, queira você. Se sua mulher não quer, queira você. Seu marido não quer, queira você. Se eles não querem ouvir, ouça você. Oh, glória a Deus. Aí ele falou: eu já tive essa experiência. Quando a voz novamente te chamar, fala assim: Samuel, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu mudei a minha postura. Eu estava deitado, agora eu estou de pé. Eu estava caído, fui levantado. Eu estava no pecado, agora eu estou em santidade ao Senhor. Aleluia. Samuel levantou. Jeremias também levantou. E você? Nessa noite Deus quer levantar você.
Quando ele fala, levanta-te, ele está falando, levanta-te, não seja dominado pelo ambiente de pecado, ainda que seja escrito com ponta de diamante, a palavra de Deus é mais poderosa para quebrar toda a nuvem densa de pecado dentro de você. Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura te apresentar-te a Deus quando Ele chamar. Levanta! Levanta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. Nessa firma tem um montão de gente morta, mano. Eles ficam preocupados com as séries, eles ficam preocupados com o Big Brother, a Fazenda, com o jogo de futebol, Champions League, Campeonato Brasileiro. Eles ficam preocupados com tudo isso. São mortos, irmãos. E a gente fica ali naquela mesma circunstância, com mortos. E Deus fala, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Como é que vai esclarecer algo para alguém que está morto ou dormindo? Tem que estar acordado, irmão. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nércio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Jeremias levantou. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce. Ele ouviu a voz. E a voz de uma ordem, levantar. Mas ao mesmo tempo tem a voz de levantar, tem de descer. Levanta-te, mas desce. Levanta-te, obedece. Levanta-te, seja humilde para obedecer a voz. Levanta-te e não fica no centro da tua vontade. Levanta-te e tira todo orgulho e vaidade. Levanta-te e mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Tem a banda e farpã, mas a palavra no Rio Jordão, e nem uma, nem duas, nem 3, é 7 vezes na mão, para que a lepra saia. Eu quero a banda e farpã, eu quero uma congregação com ar-condicionado gostosa, climática, telão, eu quero tudo isso, mas que delícia, estacionamento, obreiro para me receber, eu dou a chave para ele, eu quero isso. Mas Deus está falando, ei, obedeça a voz de Deus. Tenha humildade. É para ficar de pé, mas é para obedecer. Porque você não está diante de homem, está diante de Deus. E Deus é rei, não só rei, Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. E diante dele, todo homem tem que se prostrar, toda língua tem que confessar. Levanta-te, desce. Porque Ele habita, não com os orgulhosos, com os humildes. Ele está com os humildes, não com quem é orgulhoso, soberbo, prepotente. Ele fica com os humildes. Isaías 57:15 antes fala, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo monte habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito abatido, para vivificar o coração dos contritos. Ele está falando, eu sou alto, sou sublime, sou excelso, habito na eternidade, mas se tiver um coração contrito, eu lá habito, eu lá entro, eu lá consolo, eu lá restauro, eu lá salvo, eu lá vou e visito o coração daquele. Porque humilde, ele abre a porta. O orgulhoso, ele fecha e tira a chave. Salmo 138, 6 em diante diz, ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo, conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás e estenderás as mãos contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará, meu Deus do céu. Aleluia, aleluia. Ainda que o Senhor é excelso, Ele atenta para o humilde, para o pequeno, mas o soberbo, Ele conhece de longe. Deus não quer nem contato, Deus tem repugnância. Por isso que a palavra de ordem para a gente é,
humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exaltará. Ele chama para levantar, mas para tirar orgulho tem que descer, tem que obedecer, tem que submeter, e a potente mão de Deus a seu tempo nos alcançará, amado. Tem que descer, amado. Tem que descer o salto. Ouve-se a mensagem, mas não tem um posicionamento. Ouve o evangelho, mas não muda a postura. Ouve-se a mensagem 1 dia, 2, 3, 200, mas não há, meus irmãos, uma decisão. Não há uma decisão. Eu entendo que o profeta Jeremias, ele estava se conformando com o pecado de Judá. Que Deus não ia mandar ele levantar se ele estivesse de pé. Se ele estivesse de pé, Deus ia falar: ei, Jeremias, vai até o povo. Não, mas Jeremias estava prostrado. A luta subjugou Jeremias. A adversidade prostrou Jeremias. O pecado infectou Jeremias. Como um vírus, infectou o profeta. O profeta prostrou. Mas, amados irmãos, ele tinha algo que a gente precisa. O quê? Ouvido sensível à voz de Deus. Quando Deus falou, Jeremias ouviu e obedeceu. Ele falou: levanta-te e desce. Aonde? A casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E o que ele fez? E desci a casa do oleiro. Desci. Obedeci. Entrei na casa de Deus, aleluia. Voltei para o santuário do Senhor. Voltei de novo à Assembleia Solene dos Santos. Porque é lá que a voz de Deus ecoa. É lá que de fato a lei é lida. É lá que os mandamentos são expostos. É lá que de fato eu sou edificado. É lá que de fato eu sou consolado. É lá que eu tomo o remédio adequado. É lá, na casa do Senhor, na casa do oleiro, oh glória. Uma coisa pediu o Senhor e a buscarei, disse Davi. Uma única coisa pediu o Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No dia, aleluia, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao meu redor. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Aonde? Na casa do Senhor. Porque ele desceu. Ele foi humilde. Ele atendeu. Isaías 63, 66, 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria, aleluia, o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. Todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Para o pobre abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Ele está falando: eu fiz o céu e a terra, mas eu habito no templo que eu construí com a minha própria mão. E que templo é esse? O templo que quando o dono do templo fala, ele treme e se sujeita diante da voz do poderoso Deus. Oh glória! Oh glória, oh glória. O salmista disse: vale mais um dia nos teus atos do que qualquer outra parte mil. Preferiria estar eu na porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Ele está falando: ainda que não tivesse lugar para eu sentar, se eu ficasse só lá na porta do átrio, para mim seria o suficiente, porque lá eu ouviria o raio, o trovão, o trovejar, e eu saberia que Deus está falando num arraial. Eu prefiro ficar lá, do que ficar nas tendas da impiedade, do que ficar no boteco, do que ficar jogando sinuca, do que ficar vendo o jogo em pimbar. Vamos na balada, vamos na resenha. Tenda de impiedade, gente. Tenda de impiedade é feno, é lixo, não presta. Irmãos,
O culto é uma celebração. Davi fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas irmãos, todo culto para mim não é mais um culto, é o culto. Eu venho para fazer o meu melhor, me visto da melhor maneira, faço o melhor, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Do que estar nas tendas da impiedade, estar no bar tomando cerveja e fumando cigarro, olhando, perdão da palavra, rabo de saia, adulterando nos olhos e na mente. Eu estou aqui na casa de Deus para adorar o Deus de Israel, amado, cultuando o poderoso Deus. Alegrei-me quando me disseram, aonde, Davi? Vamos no shopping? Aonde, Davi? No cinema? Aonde, Davi? Passear de barco em Arraial? Aonde? Nas Ilhas Maldivas? Aonde? Visitar a Torre Eiffel? Aonde? Na França? Aonde? Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria. Júbilo. Na casa do oleiro. Levanta-te e desce a casa do oleiro. E quando Jeremias vê essa imagem, essa cena, Jeremias, ele quer discernir o que Deus quer falar com ele, o que Deus queria ensinar a ele. Tudo bem, Senhor, mudei a minha postura, estava prostrado, murcho, moribundo, estava sendo infectado pelo ambiente, já não queria ver no culto, porque minha mulher não veio, também não vou. Porque o marido não vai, também não vou, cansado, é domingo. Vou ver Faustão, acabou Faustão, não tem mais não. Eu nem sei o que tem mais nessa bodega. Acabou. Vou ficar aqui. Vou Netflix. Eu fico lá. Fui infectado pelo ambiente. Tá lá. Tem Flamengo hoje? Tem não. Brasil? Tem. É melhor ficar aqui. Fui infectado. Mas Jeremias não. Se levantou. Levantei, Senhor. E agora? Desce. Ok. Para onde eu vou? Desce a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo no gerúndio, fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Jeremias entra na casa, e ao entrar na casa, ele vê um movimento. O oleiro estava fazendo a sua obra, ou seja, amados irmãos, Deus sempre está trabalhando. Deus não dorme nem cochila. Deus sempre está trabalhando a nosso favor. Aleluia. Eis que ele estava fazendo a sua obra, a obra dele. E que obra era essa? Confeccionar um vaso. Só que para confeccionar um vaso há um processo. Não é simplesmente estala os dedos e aparece ali o vaso. Não, há um processo. E ao chegar lá, certamente Jeremias perguntou, ou pela convivência que era muito mais natural do que hoje, nós vermos olarias para tudo quanto parte do canto, no tempo, era muito mais comum isso. Hoje não, a gente vai no amigão lá e compra. Vou comprar um vaso, vai lá no amigão, quando você não sabe nem como é que foi feito aquilo ali, o processo. Mas não, quem era habitual da cultura sabia o processo. Então, para fazer um vaso, tem um processo. E minimamente são 7 processos. Minimamente são 7 processos para você ver o resultado final, o vaso. O primeiro processo para fazer um vaso é a extração. É a extração do barro. Então o oleiro, para fazer um vaso, ele tem que ir no lamaçal e extrair o barro. Segundo os geólogos, são 200 tipos de barro, mas só 8 presta. Mas um oleiro que é perito, ele conhece cada barro que vale a pena ser investido. Aleluia! E no processo de extração, o oleiro foi lá no lamaçal do pecado e ele foi lá e buscou você. Aleluia! Oh glória! A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitou aqui no mundo, lamaçal de pecado. Para quê? Para buscar a mim e
sabia qual que prestava. E ele foi lá e começou a extrair, a tirar você do meio do lamaçal de pecado. Aleluia. Irmão, João 15:16 fala: não foste vós que escolheste a mim, foi eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vós deem fruto e vosso fruto permaneça. Não foi o barro que escolheu o oleiro, foi o oleiro que escolheu o barro. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Paulo disse, 1 Timóteo 15, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo, lamaçal, veio ao mundo, para buscar os pecadores, o barro dos pais. Paulo bateu, eu sou o principal. Paulo estava falando, tinha 200 tipos de barro, estava tudo lá, sujo, imundo, estava numa lambança, mas o oleiro foi lá e me extraiu, me tirou, me separou, me levou para sua casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amado, você estava na lama do pecado. Você estava abandonando, tirando carreira de cocaína, fumando maconha, enfurnado ali na barraca, bebendo cachaça e cerveja, havia uma lambança. Mas o oleiro foi lá e te extraiu, te tirou da roda de pagode, te tirou da roda de samba, te tirou do tráfico e levou para sua casa. A olaria de Deus. A olaria de Deus. Tirou do prostíbulo, lama, mentira, trambique, jogatina, tudo, idolatria, lama. Mas o oleiro foi lá, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194. E ele foi lá olhando, não presta aqui, não presta, não dá para vaso, não dá, é lama ruim, é podre, não dá, não dá, não dá. Mas esse aqui dá, ô glória, essa aqui dá, ô glória, essa aqui eu vou levar também, ô glória, esse aqui vou levar também, ô glória, levarei para minha casa. Extração, extração. Depois que o oleiro extrai o barro, e ele vai, leva o barro para sua casa, chega o processo de purificação. É o processo que o oleiro, ele chega na olaria, ele tem uma caixa, ele coloca o barro ali, o barro que ele olhou e vê que dá para ser trabalhado, e ele lança naquela caixa água, ele lança naquela caixa água, ele lança naquela caixa mais água, ele olha, não, esse barro precisa de mais água, ele lança mais água, e ele vê que aquele barro ali já tem água suficiente, ele começa a amassar com os pés. Significa que quando Deus tira eu e você da lama do pecado e traz para a igreja, a casa do oleiro, nós precisamos de água, nós precisamos de palavra, água para tirar a impureza, água para tirar os pecados, água para tirar o juízo, água para tirar as manias, água para tirar as malícias. E precisa ser trabalhado com os pés, porque o primeiro trabalho tem que ser bruto. Porque tem muita raiz de amargura presa ainda nesse barro. Tem muita pedra dura que não dá para tirar de outra maneira, a não ser com os pés. O oleiro tem que dar uma pisada e amassar. E tem gente que de repente está nesse segundo processo. Processo de purificação. De ser pisado com os pés do Senhor. Para tirar os pecados brutos ainda que ainda se encontram. As raízes de amargura que não perdoa, e Deus tem que amassar com os pés para tirar todas as impurezas. Jesus disse, Evangelho de João 15:3, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Como é que eu sou limpo, barro? Pela palavra. Efésios 5:26, para a santificar, purificando com a lavagem da água, que é pela palavra. Para limpar o barro precisa água. Para tirar a impureza, precisa os pés amassar. Para tirar as pedras. O terceiro processo do barro para se tornar vaso é empolamento. Que processo é esse? É o processo que o oleiro, depois de amassar aquele barro, que ficou ali um tempo na água, e tirar as impurezas mais brutas, ele coloca na sua mesa. E ele começa a trabalhar agora com as mãos.
A mão já é um trabalho mais delicado. São aqueles pecados mais subjetivos. Na olaria, quando o oleiro está fazendo esse trabalho na mesa, que ele amassa com as mãos, ele fala que é para tirar as bolhas de ar que fica no barro. Você já viu aquele barro que vai sendo trabalhado por Deus, mas ele já acha que já está na ponta de bala e que ele já é vaso, mas ele ainda é barro, ele está cheio de ar, ele está inchado, ele está orgulhoso, e Deus precisa amassar com as mãos para tirar o ar, para tirar aquela pequena migalha de areia que vai danificar o vaso, e Deus precisa trabalhar com as mãos para quê? Para modelar o barro ainda. Você precisa. Que já é um processo mais refinado da santificação. É o que Jesus disse, trazendo ali da agronomia. Jesus falou: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dê fruto, para que dê mais fruto. É um processo mais refinado da purificação, da santificação. 1 Tessalonicenses 4:3 em diante fala: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Porque agora o barro não está nos pés, o barro está nas mãos, mais próximo do rosto, face a face com o Criador, oh glória. Face a face com o oleiro, aleluia. Está ali olhando a face do oleiro, trabalhando com as mãos, está de perto com o Criador. Está chegando no processo final. Agora é o processo de formação do barro. É quando o barro ele sai da mesa e vai para a roda. Depois de ter amassado com as mãos, de ter tirado todos os detritos, pequenos detritos, bolhas de ar, orgulho, vaidade, prepotência, luxúria. Agora Deus, ele coloca em cima da roda. E na formação do barro em vaso, se dá quando o oleiro coloca ali. E ele começa agora a trabalhar, não só com os pés, e não só com as mãos, mas ele trabalha com os dois. Ele trabalha com os pés para a roda girar, e trabalha com as mãos para te formar. Aleluia. E agora Deus ele já está modelando o caráter do barro. Agora aquele barro começa a tomar forma. Agora aquele barro começa a tomar uma imagem. Que imagem é essa? A imagem e semelhança do seu Criador. Por isso que a Bíblia diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas e as que tudo, um novo vaso na mão do oleiro. Já não é mais barro, já tomou forma de um vaso. E no processo de modelar o barro em vaso, o oleiro ele tem uma técnica que a mão tem que ficar uma por dentro, a mão direita por dentro e a mão esquerda por fora. Aleluia! Ou seja, o processo de transformação de Deus não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Deus começa a tratar o caráter para depois mudar o exterior. Deus começa a tratar o coração para depois tratar o que está por fora, que todo mundo vê, meu amado. Vai. Samuel foi ungir o novo rei de Israel. Quando ele chega lá, ele vê o irmão de Davi. Eliabe, bonito, pomposo, ombros largos, belo, nariz fino. Ele fala: achei o novo rei de Israel. Olha, que delícia. Cadê o óleo? Quando ele mete a mão no chifre, Deus fala: ei, Samuel, não se atente para a aparência, porque o homem olha só a aparência, eu vejo o coração. Não é esse o rei de Israel. Eu trabalho por dentro para depois mexer por fora, Samuel. Ele parece com o rei, mas não tem coração de rei. Ele parece que é vaso, mas ainda é barro. Ele ainda não está moldado na mão do oleiro. Ele precisa ser formado à imagem e semelhança do Senhor. Formação. Depois que Deus modela o barro em vaso, o quinto processo, que é o processo que os oleiros chamam de deserto, esquecimento. O oleiro ele pega o vaso
E ele vai lá numa prateleira e coloca ali o vaso. Depois que o vaso está prontinho, bonito, formado, com todos os seus riscos e traços, e note, por mais que um vaso possa se parecer com o outro, nunca é o mesmo. Todo oleiro fala isso. Eu posso fazer vários vasos parecidos, mas não são iguais. Nós somos diferentes uns dos outros. Mas nem por isso você não deixa de ser vaso, nem eu. Deus modela cada vaso da sua maneira. Você tem uma maneira de servir a Deus, eu tenho outra. Você tem uma forma de cantar, eu tenho outra. Você tem uma forma de pregar, eu tenho outra. Um gosta muito de pregar dentro da igreja, outro fora da igreja. Um gosta mais de visitar, o outro gosta mais de apacentar. Nós somos parecidos, mas não somos iguais. Cada vaso tem a sua peculiaridade. E depois que o vaso está formadinho, o vaso pensa, vou ser usado. Estou pronto, estou preparado. Aí o oleiro, que é soberano, ele pega o vaso e coloca lá na prateleira. E ele esquece o vaso por um momento. É o que eles chamam de processo de esquecimento, deserto, abandono. E parece que às vezes você se sente assim, não é? Abandonado, esquecido. Mas eu sou vaso. Deus me tirou, eu sei. Eu sei em quem eu tenho crido. E por que eu estou aqui abandonado? Por que Deus me tirou? Por que Ele não me usa? Eu tenho minhas capacidades, meus talentos, minhas valências. Senhor, por que eu estou aqui nesse processo de esquecimento, de abandono? Senhor, eu sou um vaso. Porque Deus ainda quer tratar o seu caráter. Você ainda não está realmente preparado para ser utilizado. Há questões íntimas que Deus precisa trabalhar. É o caráter, é aquilo tal caráter do vaso. Aleluia. Isaías 49:14 em diante fala, mas Senhor diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Aí ele diz, acaso pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre, ainda que essa possa esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma de minhas mãos, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Ele está falando, é só um processo, eu nunca te desamparei, você está aqui na palma da minha mão. Eu governo a sua vida, eu sei da tua história. Eu sei quando eu vou poder te utilizar. E o penúltimo processo é a fornalha. Quando o vaso pensa que ele vai ser utilizado, porque ele está vendo o oleiro vindo na direção dele, ele está lá na prateleira. Aí o oleiro pega o vaso. Aí ele fala, é agora, Senhor? É agora? Aí o oleiro, calma. É agora, Senhor? É agora? Para onde que eu vou? Aonde? O que eu vou fazer? Aí ele fala, você vai agora para a fornalha. Mas Senhor, fornalha. Mas por quê? Porque você ainda está muito mole. O fogo vai te fortalecer mais. O fogo vai endurecer sua estrutura. Vai fortalecer suas bases. Se alguém tocar em você, o seu barro ainda está mole. Pode afundar e danificar. O fogo da aflição vai moldar o seu caráter. Vai te dar estrutura. Você vai ficar muito mais robustecido. Forte. O suficiente para resistir em impactos, amado. Aleluia, aleluia. Isso fala no fogo da aflição de Deus. Que Deus, por soberania, e soberania divina, amado, Deus impõe a seus vasos a passar pelo fogo da aflição. De 200 vasos, de 200 tipos de barro, só 8 prestam. E para chegar até esse processo final aqui, imagina quantos barros não passaram no teste. Então, se você está nesse processo aqui da fornalha, não reclama, você está na mão de Deus. Deus está trabalhando em você e a seu favor. Não é para o seu mal, é para o seu bem, amado. 1 Pedro 4,12 em diante fala, amados, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ele está falando, meu filho, minha filha,
O fogo da aflição está fustigando, queimando, machucando, doendo. Mas ele está falando, calma. Você vai sair muito mais forte dessa prova. Você vai sair muito mais forte dessa luta. Você vai ser muito mais forte desse vale. Eu estou fortalecendo a sua estrutura. Você vai ser resistente a todo fogo da aflição. E o último processo. Quando o vaso vai para a fornalha, são 7 horas de fogo. A última hora, o oleiro, ele tem que aumentar o calor. Te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? Aí está Jeremias lá, olhando o oleiro trabalhar. O vaso está na mão dele. Aí o vaso, quando ele está trabalhando, se quebra na mão dele. Na mão dele. O barro se quebra, mas ele continua e começa a preparar como vos parece bem fazer. A Jeremias está vendo tudo. Aí quando chega no último processo, que é de encardeamento, que na última hora, das 7 horas que precisa, o oleiro ele aumenta o fogo da fornalha. Isso te lembra o quê? Te lembra uma coisa? Alguém grita para mim. Lembra do quê? Do quê? Fornalha. 7 vezes. A grande tribulação. Vai ser quanto tempo? E nos últimos 3 anos e meio, o fogo da fornalha vai aumentar. E quem é vaso preparado, trabalhado, vai resistir o fogo da aflição. Aleluia, 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 aleluia. Aquele que vão resistir à última hora do ponteiro, o fogo mais aquecido, a fornalha 7 vezes mais aquecida, como Daniel, Misael e Azaria, vão resistir à grande tribulação e serão arrebatados. Glória a Deus, aleluia. Arrebatados. Aleluia. Esse processo de encardeamento, o vaso, quando ele entra ali na fornalha, ele entra cinza. Mas quando ele sai vermelho. Por quê? Porque nós só somos transformados, arrebatados pelo sangue de Jesus, amados, que nos purifica de todo o pecado. Quando a fornalha mais ardente aquecer e aquele que for vaso de honra resistir o calor da aflição, sairá vermelho, limpo, transformado, arrebatado, glorificado, à semelhança do Senhor. Porque resistiu o calor das dores, das aflições, perseguições, calúnia, esquecimento, afronta, mentira, mas permaneceu firme na presença do Senhor. Aleluia. Olha o que Paulo escreve para a gente, 1 Coríntios 15, 50. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos aqueles que eram barro e agora são vaso, serão transformados num momento, ou seja, na última hora, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, o barro entrou cinza, saiu vermelho, incorruptível, transformado, glorificado, glória. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista em incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista em imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir em incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir em imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno na tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala: tendo por certo isto, aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele está falando, se é Ele que te tirou lá do lamaçal do pecado, no primeiro processo de extração, Ele vai levar até a consumação dos séculos, até o arrebatamento, o Senhor te formará. Porque o nosso Deus, o oleiro, Ele está trabalhando a nosso favor.
está trabalhando. Talvez eu não possa estar percebendo ou entendendo, mas Ele está trabalhando a nosso favor. Isaías 64:4 fala: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. É um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O vaso está lá. Estava lá na prateleira esperando ser utilizado. Quando ele pensa que ele vai ser utilizado, vai ser levado para uma casa de madame, vai ser levado para um escritório, para ser lá bem enfeitado, colocar água, flores. Não, ele vai para a fornalha. E quando ele pensa que vai sair, o fogo aumenta. Mas ele acha que é para destruição, mas é para transformação. Deus não te coloca na aflição para te destruir, mas para formar o teu caráter, amado. Não é, mas irmão, para te destruir, é para te melhorar como ser humano. Porque nós pertencemos a Ele, amado. Nós temos que entender o que Romanos 8:28 fala. Isso tem que estar gravado na nossa alma. Todas as coisas contribuem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, decreto. Qual era o propósito do oleiro? Fazer do barro vaso. Então Ele não te chamou de barro para continuar sendo barro. Ele te tirou como barro para você ser vaso de honra e de glória. Eu sei que na casa de Deus há vasos de honra e vasos de desonra, que tem trigo e que tem joio. Mas de uma coisa eu sei: dentro dessa casa tem vasos de honra, amado. Tem vasos de honra. Que uns estão nesse processo da fornalha, do fogo, da aflição. Outros talvez, o fogo está ali, na última hora, na 7ª hora, aumentando a pressão. E o vaso fala: Senhor, eu não vou aguentar, eu vou trincar, eu não vou resistir. Mas o Senhor sabe a quantidade de pressão que a gente suporta. Ele sabe. Coríntios fala que Ele dá a cada um a tentação, a luta, conforme a gente consegue suportar. Aí Paulo escreve, 2 Coríntios 2:19 em diante: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, ou seja, a olaria, não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra e santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Quando o vaso passa por esse processo todo, ele está preparado para toda boa obra. O tangedor pode me acompanhar, que eu já estou no meu final. Alguns estão passando por esse processo todo porque precisa amadurecer. Parar com as brincadeiras tolas, as rodinhas de brincadeiras espúrias que não glorificam o nome de Deus. Parar de compartilhar coisas fúteis, inúteis e até pecaminosas. Tá lá, rodinha de colega lá, irmão, tô vendo um videozinho pornográfico, aí tá lá o santo aqui de lado. Que isso? Que para o mesa, ali, olha. Pelo amor de Deus, amado. Maturidade, postura, chamada profética. Jesus está voltando, gente. E a gente precisa entender os processos de Deus na nossa vida, para que a gente seja vaso de honra, preparado e idôneo para toda boa obra, amado. Aí Deus fala para Jeremias: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro,
assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Ele está falando, está olhando, Jeremias. Está olhando, Jeremias, esse olheiro trabalhando. Você viu o processo, Jeremias. Jeremias, você estava lá no Egito, no lamaçal, escravo. Ricardo, você estava lá no Egito, escravo. Escravo da cerveja, dos pagodes, das rodas de samba, dos adultérios, da prostituição. Você era um depravado imundo, homem. E eu fui lá, por livre e espontânea vontade, e te extraí daquele lamaçal de pecado. Te levei para minha casa, ó lavia. Comecei a te purificar, amassar com os pés. Coloquei na minha mesa, purificar com as mãos. Coloquei ali na fornalha para te amoldar. Aqueci, preparei, botei na roda, moldei por dentro e por fora. Lancei na fornalha. Agora resiste o fogo da aflição. Porque breve, você habitará na minha casa para sempre, como vaso de honra. Aleluia. Se você pegar o final desse capítulo, você viu até ali o versículo 7, 8, 9, 10, 11. Deus ele fala: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Jeremias, você se levantou, mas Judá ainda não se levantou. Judá precisa se arrepender. Jeremias, se Judá não se arrepender, serão levados cativos, ficarão 70 anos. Aí eu, pô, mas que pecado a gente fez? Que isso? Qual é a nossa iniquidade? Porque tem gente que está ouvindo essa mensagem e fala assim: qual é meu pecado, pastor? Eu, pastor? Não, essa mensagem não é para mim, não. Aqui era para o irmão que faltou o culto hoje, não é eu, não. Você sabe, amado, a raizinha que está dentro de você, seu barro, que precisa ser tirada. Você sabe aquela pedrinha. Você já viu quando você... Quem fez lamazinha quando era criança? Brincar com massinha de barro? Quem já brincou? Quem morou em casa de estuque, comeu barro? Eu não ia pedaço de barro da carreira de estuque para provar. Quando o pessoal ia dar um trato na casinha de estuque, que caía, né? Soltava uma coisa, as crianças tiravam, que ficava futucando. Aí tá lá, os pais, né? Os parentes, todo mundo fazendo, os barros, aquela coisa toda. Aí estão amassando com os pés, com as mãos, aquela coisa toda. Aí a criança vai lá e quer amassar também. Mas a mão é sensível. Aí amassa assim, enquanto a pedra, aí machuca. Essas pedrinhas lá, pequenas, que a gente tem e precisa ser tirada, que a gente acha que não tem nada a ver, é esse nada a ver que vai levar um montão para o inferno, mano. Que acha que não é pecado. Ah, não, com Deus tem pecadinho e pecadão, amado. Tem grau de pecado, sim. Tem grau de pecado, sim. Pecado maior cometeu. Sodoma e Gomorra virá para subjugar vocês, porque maior transgressão vocês cometeram. Nós devemos voltar a deixar ser trabalhado por Deus, para que a gente se torne vaso de honra e de louvor para a glória do Senhor. Amado, quando a gente cumpre a palavra de Deus, de fato, algumas coisas sobrevirão que parece que a gente fala: por que, Deus? Mas aquilo faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas como há obediência, certamente a bênção vai nos alcançar. Isso é certo. Isso é certo. Eu quero ler esses textos aqui para terminar. Deuteronômio 28, você conhece, diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, ou seja, Deus ordenará bênção para entrar na nossa casa, mano. Ele ordenará. E em tudo que
puseres a tua mão, te será abençoada a terra que o Senhor teu Deus te der. Isaías 43:19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá luz, ó glória. Porventura não saberias? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, ou seja, aonde você não imagina, Deus trabalhará a seu favor, amado. E quantas coisas eu espero isso. Um caminho no deserto e um rio do ermo. Na minha mente aqui já aparece o que eu espero em Deus isso aqui. Caminho no deserto e rio no ermo. Mas eu sei que o meu Deus fará isso. Salmo 24, versículo 1, ele fala: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa sua aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Em que processo você está? Eu sei onde eu estou. Já aqui na fornalha, fogo. Umas aflições aqui, acolá. Igual eu falei para minha mãe, sofreu um acidente agora de van. Está com uma enfermidade. Aí depois que ela teve o diagnóstico da enfermidade, sofreu um acidente de van, o caminhão pegou a van. Eu falei, mãe, fica tranquilo, é só um processo. Aí a palavra dela, meu irmão, minha mãe é crente, não tem nem um ano, irmão. Tem nem um ano, 5 meses, 6 meses de crente, minha mãe. Ela falou, meu filho, eu sei em quem eu tenho crido. Meu Deus está me guardando. Meu filho, eu cheguei no acidente, eu fui para a igreja agradecer a Deus, fui louvar o Senhor. Eu dei meu testemunho, falei que o meu Deus está me guardando em todos os meus caminhos. Estou sendo preparada, meu filho. Eu creio no Senhor. Eu falei, é isso, mãe. Permanece. O inimigo está furioso. Ele quer te tirar da mão de Deus. Mas está escrito, mãe, que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Quem está tocando em você é o oleiro. Ó, é ele trabalhando em você. Olha, ele parou de trabalhar com os pés. Agora ele está com as mãos. Com cuidado, com zelo, com muito amor. Um trabalho de paciência, amado, para ver daquele barro um vaso. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos na mão do oleiro. Ele nos molda. Como assim a prova? Irmão Fernando, por favor, não. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Alguns já sabem que no passado eu sofri um acidente. Vai fazer um ano já, mas ainda é muito presente, né? Embora
chegando, graças a Deus, agora essa semana já consegui fazer a fisioterapia na sexta-feira, mas ele deu muito presente até o impacto do estalo, né? Eu trabalho em Niterói, no Estaleiro Aliança, e lá a gente faz reforma de obra lá, construção civil. E aí, dia normal, a gente, 4 horas da tarde, marca o serviço, estava indo embora. Era uma doblô, com 8 pessoas, estava completa, com os 8. Estava chovendo, dia 28 de setembro do ano passado. E aí, já tinha um acidente na nossa frente, né, no percurso ali da BR-101, e a gente estava na pista alta, todo mundo foi reduzindo, a pista estava vazia, o acidente ia acabar de acontecer, não tinha ambulância, nada. E a gente também na pista alta, o nosso motorista que era encarregado, um amigo meu de infância, e todos ali amigos já de infância também, de muitos anos. E os carros foram jogando para a pista baixa e desviou, o carro tinha batido. E aí quando chegou a nossa vez de jogar para a pista baixa, veio um Jeep Compasso, né, a mais de 100 km por hora, que a pista estava um pouco vazia ainda, e bateu com tudo. Bateu na traseira da gente com tudo. Eu estava na parte de trás, dobrou na parte alta, graças a Deus, porque se fosse um carro um pouco lá abaixo, teria morrido, porque o Jeep já é um carro alto, né? Bruto. E aí ele bateu, e até o homem que estava no carro que tinha batido, ele estava na parte de trás do carro, tirando alguma coisa. Com o impacto que a gente sofreu, nosso carro foi para cima do carro que tinha batido, arrastando. O homem estava mexendo, ele pulou dentro do porta-mala do carro dele. E naquela fração de segundos ali, irmãos, eu estava sentado com o celular, estava do lado esquerdo, tinha um amigo no meio e o outro na outra ponta, atrás, né? E na frente, mesma coisa, os dois na frente. E aí naquele estalo, naquela fração de segundos, quando eu olhei para o lado, eu não vi o meu braço, sabe? Só percebi o estalo e naquela arrastada do carro ali, eu olhei assim, eu não vi o meu braço. Meu vidro tinha quebrado e meu braço estava do lado de fora do carro. Entre a pista ali, na divisão da pista, tem uma tela que divide a pista, e meu braço ficou entre o carro e aquela tela que divide a pista. Para o glória do Senhor, nesse dia eu estava com 2 casacos, que não era meu hábito usar 2 casacos, mas nesse dia o Senhor já preparou. As coisas não deixam de acontecer, mas o Senhor está conosco. E aí eu percebi que eu olhei para o lado, aquela passando em cima do meu braço, não via. Meu pensamento veio, caraca, arrancou meu braço fora. Olhei para frente e via o encarregado, o motorista, puxando o freio de mão, tentando segurar o volante, o carro arrastando. Até que uma hora o carro parou. Aí quando o carro parou, eu olhei de novo, o meu braço veio balançando. Meu braço, na verdade, ele tinha quebrado, ele quebrou essa parte aqui no meio e ele ficou inclinado entre a grade e o carro. Então eu olhava, eu não via. E quando parou, ele veio e balançou. Meu braço ficou balançando. Eu ali com muito carinho, com muito cuidado, peguei o meu braço, assim, coloquei sobre meu colo. E todo mundo tentando sair ao mesmo tempo. Não tinha noção de como estava o carro deu perda total, o carro estava empenado. E aí eu consegui botar a perna para fora, da janela onde eu estava, a parte de trás dobrou. E um grito também imenso, porque o rapaz que estava na parte direita do carro, ele quebrou a perna dele, quebrou o fêmur e ficou agarrado na lataria. E
E aí eu saí, mas no momento nem percebi nada. Eu saí, botei uma perna, quando estava tirando a outra perna, veio um amigo e me ajudou, os dois amigos, né, com muito cuidado, muito carinho, tiraram, e aí eu fui andando para frente do carro. E quando eu olhei assim, irmãos, era uma dor no peito imensa. E quando eu olhei assim a pista, o horizonte, eu via tudo cinza, irmão. Eu não conseguia ver cores, nada. Eu via tudo cinza. E me veio na mente, naquele momento, eu pensei assim, meu Deus, será que a morte é desse jeito? E aí depois os amigos vieram, vamos sentar, eu de casaco ainda, percebi que eu tinha quebrado o braço. E aí eles falando, poxa, quer sentar? E eu quero sentar nada, eu pensando, não vou sentar nada, daqui a pouco me dá uma hemorragia por dentro e eu desmaio, alguma coisa, afinal vou ficar de pé, se alguma coisa acontecer, eu estou de pé. E aí fiquei no tempo, depois de algum tempo é que veio as dores, na hora eu não sentia nada, nem todo o braço voou para fora, nada, não senti nada, saí do carro, não senti nada. Depois do tempo a dor veio muito forte, meu casaco começou a minar sangue, minha calça de serviço. Depois do tempo chegou a ambulância, fui para a ambulância. A moça veio, cortou o primeiro casaco, o segundo ela não cortou, o segundo era mais fino, ela não cortou, já enfaixou o braço, não sabia que tinha fratura exposta, né? Porque eu quebrei em 4 lugares, eu quebrei aqui, essa parte aqui o osso quebrou, aqui o osso partiu, tive fratura exposta, essa parte, quebrei também o cotovelo, e essa parte aqui o osso partiu no meio. Mas aí eu ali até então fui mobilizado e aguardando ali até a hora de sair. E nisso daí veio uma das partes mais difíceis disso tudo, né, que foi ligar para minha esposa. E eu falei, não, eu tenho que falar isso para ela, não posso deixar, porque eu vou para o hospital, aí vão falar e ela não vai saber. Então eu vou falar para ela, falar para ela que está bem. Né? Imagina, eu liguei para ela e falei, amor, estou bem, só quebrei o braço. Imagina, você recebeu uma ligação assim, não, estou bem, só quebrei o braço. E aí consegui, falei com ela, ficou apavorada, chamou meu filho, e aí a gente conversou. E aí daí fui para o hospital, a moça nos levou. E um rapaz que também estava no meio, já trouxe até ele aqui no culto uma vez, o Ian, trouxe ele uma vez, e aí ele, quando entrou na ambulância também, antes para nós partir, começou a desmaiar. Quando passou o choque, aí foi na maca, foi sentado, e aí, enfim, graças a Deus, chegamos no hospital. Né? E aí fiquei lá aguardando, quando foi umas 9 horas, eu fui para a cirurgia. E aí naquele momento da cirurgia, eu fiquei o tempo todo acordado. Não dormi, não me deram nada para dormir. Eu fiquei acordado, deitado ali, imobilizado. Esticaram meu braço para o lado, botaram o pano na minha cara. E ali, foi primeiro uma das partes mais difíceis, porque você não sabe o que aconteceu. Eu estava de máquina, furadeira, né? E não podia fazer nada, ali anestesiado, a lágrima saindo, porque eu não sabia. Se tivesse cortando o braço fora, né? A gente passa ali as coisas na nossa cabeça. E depois acabou, era 2 horas da manhã, e aí botaram na maca de novo, botaram na sala de trauma. E aí também no carro lá, eles tiraram o rapaz, a ambulância chegou, o bombeiro, conseguiram puxar, tirar ele da ferragem. Ele quebrou o fêmur dele, também foi para o hospital, foi na outra ambulância. E aí eu, ali com muita dor, né, quando eu saí da cirurgia, a gente se questiona, né, irmãos? A gente pergunta o porquê. Senhor, por quê?
Por quê? E na mesma hora o Senhor também responde. E aí veio naquela voz e falou: aquele que não poupou o seu único filho. Somente isso, irmão, veio na minha mente. Aquele que não poupou o seu único filho. Então eu rapidamente me calei, né, e entendi que Deus, a gente quando entrega a nossa vida ao Senhor, irmão, a gente quer vitória. Todos nós queremos vitória. Vitória financeira, queremos saúde. O nosso, sabe, a gente sai de um mundo que a gente sofre tanto. Então quando a gente vem para o Senhor, a gente quer se sentir abraçado. A gente quer que nossos filhos sirvam ao Senhor. A gente quer que nossos irmãos, parentescos, vizinhos, é tão bom estar na presença de Deus que a gente quer ir tudo isso. Só que a gente não entende que nossa vida não é mais nossa. Nossa vida é do Senhor. Temos que Ele recolhe, temos que Ele permite passar por situações de trauma, de dores, de doença. Não estamos livres disso, sabe? Não somos melhores do que ninguém, somos humanos, estamos numa carne ainda pecadora, continuamos numa carne que pode se adoecer, né? Mas a gente, quando serve, tem esse pensamento: o Senhor está comigo, nada vai me acontecer. E o Senhor, Ele trata com cada um da forma que Ele quer, do jeito, da maneira que Ele quer. A gente tem que entender, é difícil aceitar, mas é a forma de Deus tratar cada um de nós, né? E aí eu fiz a cirurgia, depois fiquei lá, depois fui passar fui para a enfermaria, e aí fiquei lá com o meu braço quebrado. Achei que já tinha feito todas as cirurgias, mas não, só cuidava da mão e do fator exposto, que era mais urgência, né? E aí o braço aqui quebrado, um aqui no meio, não, ficou. Fiquei lá com o braço quebrado. Cheguei quarta e até terça-feira. Terça-feira de manhã eu fui operar. E operei, e quando eu saí, eu nunca senti, o tempo todo que eu fiquei no hospital, tanta dor, igual eu senti depois que eu fiz essa operação. Né? Quando eu saí, eu já comecei a sentir dor porque estava passando anestesia, e aí o Senhor enviou um gesseiro chamado Moisés, só a misericórdia do Senhor, sabe? É acostumado a trabalhar, acostumado a fazer, negão maior pastor de carro, né? Pareado com aquele à espera de um milagre, bem. Irmão, meu braço brincou, irmão, com o braço. Brincou. E aí eu deitado com o braço assim, e ele enfaixando, rodando, coisando, sacudindo. E eu, né, deitado, eu tentei apoiar essa mão assim, né, segurar para não balançar tanto. Aí ele pegou e matou, eu segurei, deu a tapa na minha mão. E eu tô lá sem poder fazer nada. Eu confundi de novo e deu outra tapa. Eu falei, meu Deus do céu, vou recolher essa mão, não vai ser pior. E fechou meu braço lá, depois fui para enfermaria de novo. Sentei, não consegui deitar, acabei, era 3 horas de cirurgia, e aí fiquei até o outro dia sentado. Não conseguia deitar, a dor imensa, a dor pós-cirúrgica é uma dor horrível, não tem remédio que passe, sabe? Eu fiquei sentado até 4 horas do outro dia, que foi quando eu fui embora. Sentado com dor, não conseguia deitar, fazer nada. E clamando a Deus ali, pedindo a Deus, né, que passasse aquilo tudo. No outro dia minha esposa foi lá, me levou, e aí eu fui para casa. Glória a Deus, né? Repouso. Mas, irmão, eu vou falar para vocês. Só caiu a ficha de tudo que eu passei quando eu voltei em casa. Quando eu pisei em casa, foi muito forte quando eu entrei em casa, porque saiu um homem forte, né? Cheio de saúde, vamos dizer assim, pomposo,
né, feliz, um servo feliz, ele estava preso de Deus. Mais um dia de trabalho, cheio de planos. E 7 dias depois volta uma criança. Foi assim que eu voltei para minha casa. Sabe? Uma criança. E uma pessoa que é o provedor, pessoa que é a coluna da casa, né, que é o cabeça. Eu acho que naquele momento foi que Deus falou assim: agora eu vou mostrar para você por que eu coloquei essa esposa na sua vida. Sabe? Porque a gente que é casado, de repente a gente não tem noção, mas nós temos mulheres muito fortes, que de repente nem elas mesmas sabem a força que tem. Porque o processo, ele dá força, o processo, a mulher mostra força de onde não tem, a mulher suporta, e a gente às vezes não tem noção de quanto nós poderemos precisar da nossa esposa, sabe? A gente se acha homem, cabeça ou forte, mas não existe isso, sabe? Deus, ele na nossa casa nos usa ao seu provedor, muitas vezes as mulheres também auxiliam, mas tem momentos que Deus nos abate e levanta elas, e é só elas que comandam o negócio todo. A verdade é essa. Porque quando eu voltei com medo, inseguro, né? Sabe, eu sei mais ou menos pela lei que a firma só tem que pagar 2 semanas. E aí como é que eu vou botar dentro de casa, né? Como é que eu vou fazer? E aí eu não dormia no quarto, não conseguia ir para o quarto, fiquei 1 mês dormindo sentado na sala, com dor, muita dor, todos os dias, e não tomava banho sozinho, meus irmãos. Minha esposa me dava banho. Por muitos dias ela me deu banho. E não comia, porque eu sou esquerdo. Então tudo com a direita, quer dizer, comia, mas tudo tive que reaprender como uma criança. Ela teve que cuidar de mim como quem cuida de uma criança pequena, não é nem de 10 anos. 10 anos já toma banho sozinho. Mas não. E aí, de certa forma, a gente até consegue achar graça nas coisas que a gente vive. Eu e minha esposa, graças a Deus, a gente consegue tornar as coisas menos pesadas, né? Eu lembro que nos banhos ela passava sabão na minha barriga, no meu peito, e aí ela me olhava, tipo assim, vira, e eu, com vergonha, né? E ela ficava olhando assim, amor, aí eu, vira, amor. E aí eu ia, né, todo desconfiado. Aí ela ficava e... Para, sai, vira essa bunda pra cá. Ai, meu Deus. E aí dava banho completamente, né? Com o negócio seu. E a gente, eu ria também, eu me divertia com isso, eu morria de rir, né? E aí, o Senhor, ele não nos deixa desamparados, irmão. No outro dia o meu encarregado foi lá, né? E falou, ó, não se preocupa não, porque o seu Rogério, que é o dono da empresa, ele vai continuar pagando a tua semana. E até hoje ele paga a minha semana, nunca deixou de faltar um dia. O Senhor, ele é maravilhoso. E aí eu tive 15 dias para ficar em casa, e aí 5 dias meu braço começou a minar alguma coisa aqui, vermelho. É onde entra a esposa, a inteligência, a esperteza, sabe, a atitude, que ela ficava cheirando o meu braço, ela cheirava o meu braço todos os dias, e ela falou, amor, esse cheiro tá estranho. Eu falei, irmão, tá estranho, eu sou ruim de sentir cheiro. Ela, não, teu braço tá estranho, mas a gente vai no médico. Eu falei, tá bom, vamos lá, e fomos, chegamos lá, o braço tinha inflamado. Quando tirou, o braço estava coberto de secreção, todo coberto de secreção.
Aí perguntaram por que tinha dado 15 dias, que aquilo era para ser trocado todos os dias. Aí imagina, eu estava 5 dias já com secreção, e aí trocaram. E aí fui para casa de novo, minha esposa todos os dias cuidando do meu braço todo inchado, meu braço todo machucado, cheio de pontos, né? E ela cuidando ali. E aí a gente fomos revezando, passou um mês, depois consegui deitar no quarto. A gente foi lidando com aquela situação, depois eu já passei a fazer o curativo no posto. E pensando, todo mundo quebra um braço, uma perna, 3 meses depois está de volta, né? Consegue fazer fisioterapia, então daqui a pouco passa. Mas às vezes parece que para a gente que é cristão as coisas são mais difíceis, irmãos. Parece que a prova é maior, né? E quando foi em janeiro, começou a sair, o braço estava inchado ainda, e começou a sair um vermelhidão no braço, e nas cicatrizes saíram umas coisas igual furúnculo, e eu não sabia o que era, ela também não, a gente foi aprendendo a lidar com isso de acordo com as situações. E aí eu achava um lado até bom, porque o braço começou a desinchar, e aí o médico liberou a fisioterapia, ele com aquela vermelhidão, e era horrível fazer fisioterapia, horrível, porque o braço doía demais. Doía muito, quando eu fazia fisioterapia eu chegava em casa arrasado, que doía demais, e o osso começou a se deslocar. Em vez de estar encaixado, ele começou a criar um espaço, começou a descer. E aí com isso, o ombro também começou a ficar rígido, o ombro começou a ficar fino, devido a estar parado, a musculação, devido à bactéria, eu creio. E aí fomos para uma consulta, quando chegamos lá, o médico olhou, botou a mão na cabeça, falei, ei doutor, vai fazer o que é agora? Ele olhou, botou a mão, falou, não sei. Imagina, você vai no médico, o médico olha para você e diz que não sabe o que vai fazer com o teu braço. Eu não sei o que eu vou fazer com o teu braço. Tá, sei que está com bactéria. A gente vai te internar aí, internar você vai. Mas o braço eu não sei o que fazer. E aí saiu, peraí. Aí saiu, consultou outros doutores lá, ortopedistas, e aí era uma quinta e mandou me internar na segunda, 16 de janeiro, para fazer outra cirurgia e ficar internado para cuidar da bactéria. E aí aquele fim de semana foi horrível, né, irmão? Você sabendo que vai fazer cirurgia de novo, é horrível. E aí me pedindo a oração dos irmãos do grupo, agradeço aos irmãos do fundo do meu coração, né? E fui na segunda-feira, me internei, na terça fiz de novo outra cirurgia e fizeram uma lavagem, ajeitaram e colocaram um ferro aqui do pulso saindo aqui fora. Aí depois puxa, não tinha mais placa, tirou a placa, porque a placa que deu a bactéria no meu braço. E aí ficou esse ferro. Falou, quando cicatrizar, melhorar, a gente vai puxar esse ferro para fora. E aí foi dessa forma, melhorou, graças a Deus. No outro dia a minha mão já soltou, minha mão estava dura, e aí no outro dia eu já consegui mexer a mão, já fiquei feliz com isso. E novamente em casa, remédio, né, aguardando, esperando. E graças a Deus passou 3 meses depois, tirei o ferro. A gente fala assim, parece que é rápido, mas a gente vivendo é uma eternidade, sabe? E graças a Deus agora, na última que eu fui, dia 5 de junho, o médico liberou a fisioterapia. Porém, ele disse que o osso está em tempo indeterminado. Não tem tempo ainda para curar os 2 ossos, na verdade. Os 2 ossos daqui e o daqui, eles ainda não estão colados, estão distantes ainda do outro. Né? Ele disse que com o tempo vai calcificar, que se não calcificar, ainda teria que colocar uma outra placa nessa parte aqui. Mas com a honra do Senhor, peço a Deus que vai calcificar.
Né, irmãos? Deus é Deus, a gente tem que crer. Até o último minuto, irmão, até a última palavra, a gente tem que crer no Senhor, sabe? Entregar ao Senhor, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor e agradecer ao Senhor. E, irmãos, eu nunca fui depois que eu virei cristão, depois que o Senhor me encontrou lá fora no mundo e me trouxe para a casa dele, irmãos, eu nunca fui de dar crédito ao diabo. Eu sirvo a Deus, irmãos, então o diabo não pode prevalecer contra a minha vida, a não ser que o Senhor permita. O diabo só prevaleceu na vida de Jó porque o Senhor permitiu. Então, enquanto eu creio em Deus, o diabo não pode. Não pode, a gente não pode dar glória nenhuma a Satanás, a gente tem que entender que o Senhor nos trata da forma que Ele quer. O Senhor cuida da gente da forma que Ele quer. E existe tudo na vida do cristão, existe um propósito, sabe? Existe um propósito do Senhor, que a gente até está enxergando com isso tudo, a gente consegue enxergar um propósito de Deus, eu e minha esposa, né? Que Deus tem um propósito nisso tudo maravilhoso, né? Que um dia eu espero também ter a oportunidade de falar aqui. E acreditar, irmão, que a gente serve a um Deus que cuida da gente o tempo todo, independente de onde a gente esteja ou qual situação que a gente esteja. Eu estava vindo na oração quando eu sofri um acidente, eu estava vindo direto na oração. Então por isso a gente se questiona um pouco, poxa, eu estou indo na tua casa, acho que eu estava 10 semanas vindo direto na oração, 10 terça-feiras seguidas, feliz, né, de poder estar vindo, de poder estar participando. A gente gastou um dinheiro no carro na época, ajeitou documento, mecânica, tudo para poder estar vindo. E quando a gente ficou feliz que a gente está participando mais, a gente sofre uma rasteira dessa, sabe? Mas em tudo a gente tem que dar glória ao Senhor. O Senhor que sabe todas as coisas. Isso não impede a gente de estar aqui, sempre que a gente pode e que o Senhor permite, a gente vem nos cultos. Né? Isso não diminuiu a nossa fé em momento nenhum, sabe? Isso num momento passou pela cabeça de abandonar ou retardar ou voltar, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos tirou do mundo, do lamaçal, e passar pelo que eu estou passando não é fácil, mas eu olho para o lado e eu vejo o Senhor do meu lado. Sabe, eu vejo o Senhor na minha família, eu vejo o Senhor nos meus filhos. A gente tem uma visão pequena, a gente é limitado, a gente acha que qualquer coisa o inimigo está prevalecendo, a gente muitas vezes enxerga que o Senhor tem um processo ou tem um propósito na nossa vida. Sabe, a gente murmura por qualquer coisa, mas o Senhor está do nosso lado, o Senhor está conosco. E eu glorifico ao Senhor por tudo que eu passei, porque se antes eu via Deus como grandioso, poderoso, hoje eu vejo muito mais, irmão. Eu sei que se Ele quisesse, Ele poderia ter me levado naquele momento. Estaria também com o Senhor. Sabe, a gente não manda na nossa vida, a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe. E o Senhor está conosco em todo o tempo. Eu sei que a luta é difícil, a caminhada é difícil, nem tudo é do jeito que a gente quer, sabe? Porque a gente quer do nosso jeito, a gente acha que a gente, muitas vezes a gente não espera o tempo do Senhor, a gente mete os pés pelas mãos, a gente diz que crê no Senhor, mas queremos fazer do nosso jeito, sabe? Eu sempre fui provedor, sempre fui trabalhador, sempre trabalhei em muitas coisas, minha vida inteira, desde criança. Sempre trabalhei, sempre corri atrás, sempre qualquer coisa, também casa de material e inúmeras coisas. E hoje eu vejo isso que o Senhor, com isso tudo, Ele tirou um descanso para mim. Sabe, eu estou aí quase um ano, graças a Deus. Nunca deixei de tomar um café da manhã com pão, nunca deixei de almoçar, nunca faltou dinheiro para os remédios, sabe? Então o Senhor, Ele
cuida da gente. Até quando a gente acha que está difícil, o Senhor está cuidando, irmãos. E que eu passei possa aumentar a fé dos irmãos, não sei o que os irmãos estão passando, mas que possa aumentar a fé dos irmãos, que os irmãos possam crer mais e mais no Senhor, porque é maravilhoso servir o Senhor, irmãos. Então, obrigado, irmãos. Obrigado pelas orações. Sei que os irmãos oraram muito pela minha vida, pela minha família. Obrigado pela minha esposa maravilhosa que o Senhor me deu, minha companheira, minha parceira. Eu só tenho a agradecer ao Senhor e aos irmãos por tudo. Glória a Obrigado. Deus, aleluia. A palavra do Senhor. Por favor, irmão. Descida. Por favor, irmão. A sua oração final, por favor. Se quiser compartilhar algo, irmãos, perdão, só um pouquinho do horário, amém? Mas Glória a Deus, aleluia. necessário, amém? Aqui, irmão. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu não vou me estender muito para falar, porque o Fernando ele conseguiu falar tudo. Tem detalhes e detalhes que aí não é necessário a gente contar, né? Mas quando a gente passa pelo processo, é muito difícil, irmãos, porque muitas das vezes a gente não entende e muitas das vezes não aceitamos o processo. Mas em todo o processo há um propósito. E que Deus seja glorificado na nossa vida em todo momento, durante o processo também, para que nós possamos glorificar o Senhor no propósito. E o Senhor tem nos abençoado grandemente, mesmo com toda, né, essa dificuldade, mesmo com tudo que aconteceu. Hoje estamos respirando um pouquinho mais eu, né, porque essa luta também tem sido muito minha, não só dele, muito minha, porque em tudo ele precisa bastante de mim. Hoje ele está mais independente, né, e eu consigo respirar mais, mas o Senhor tem nos abençoado muito e mostrado para nós que em todo momento o Senhor está conosco e o Senhor esteve com ele em todo momento, irmão. E assim, Deus é tremendo, o que Ele faz é maravilhoso e o propósito de Deus na nossa vida a gente desconhece, mas eu creio que o Senhor sabe em tudo, o Senhor é perfeito em tudo. O Senhor permite as coisas acontecer, porque muitas das vezes nós achamos que porque estamos na presença de Deus, as coisas não vão acontecer, mas acontece sim, irmãos. E tudo o Senhor tem um propósito, tá bom? Eu agradeço os irmãos, agradeço a oração dos irmãos. Nós estamos nos colocando assim um pouco ausente, né? Devido à dificuldade que a gente tem de vir aos cultos. Não é sempre que a gente consegue vir, porque a gente precisa de carona. Mauá parece a terra do seu ninguém, estamos esquecidos, né? E a condução lá está terrível, está cada vez mais pior. E para a gente é uma dificuldade muito grande de vir aqui, porque é muito longe e a gente depende de carona, né? Tem todo um processo também. Mas sempre que possível, sempre que a gente pode estar com os irmãos, né? E nós assim faremos, tá bom, igreja? Eu peço aos irmãos que continuem nos agraciando com as orações de vocês, porque ainda somos carentes das orações de vocês, porque há um propósito, mas nós ainda estamos no processo, tá, irmãos? Tudo isso já aconteceu, ainda tem coisas para acontecer e nós ainda estamos no processo. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oração final. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por tudo que tu tens feito, Senhor, na nossa vida, porque tu és maravilhoso, Senhor. Toda a honra, toda a glória, Deus, seja para teu santo nome, Senhor. Pai querido, em nome de teu Filho, Pai, nos leva para casa. Pai querido, que tu venha, Senhor, acampar teus anjos, Senhor, ao nosso lado, nos guiando, Senhor, nos livrando do mal, do perigo. Pai querido, em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada.
Pai querido, que todo o propósito, Senhor, que Tu tens sobre a nossa vida, Senhor, venha ser cumprido, para que nós possamos alcançar, Senhor, aquilo que Tu quer de nós, Senhor. Pai querido, muito obrigado. Nos faz ser pacientes, Senhor, em alcançar, Senhor, aquilo que Tu determina para nós. Pai querido, que Tu, Senhor, venha ser sempre o nosso alvo, Senhor. Não importa, Senhor, que passemos, ó Deus, mas que o nosso alvo, Senhor, sempre venha ser o Senhor na nossa vida. Pai querido, muito obrigada por tudo que Tu tens feito na minha vida, na vida do meu esposo, da minha família. Pai querido, na vida da Tua igreja, Senhor, na vida do Teu servo, Senhor, Pai que está aqui, Senhor. Ó, Pai, na direção, Senhor, da Tua igreja. Muito obrigada por tudo, Senhor, que Tu tens, Pai querido, realizado, Senhor, no nosso meio. Pai querido, fica conosco, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, amados. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalha sobre a face da terra, com todo aquele que crê que recebe. Se você não diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O ordenão do nosso Deus, quem impedirá? Ele pode pedir a todos a paz do Senhor, uma semana de vitória. Deus abençoe.